Tem hora que o mundo parece uma feira de gritos. Todo mundo falando, todo mundo mostrando, todo mundo querendo provar alguma coisa. Mas quem realmente cresce de verdade, cresce calado. Não porque tem medo, mas porque entendeu que o silêncio é uma armadura invisível. Enquanto muita gente fala antes da hora, se exibe antes do resultado e torce para ser aplaudido antes mesmo de dar o primeiro passo, o verdadeiro crescimento acontece por dentro, num processo quieto, profundo e contínuo. Sabe aquele ditado, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro? Ele nunca fez tanto sentido como agora. Quando você começa a falar demais dos seus planos, parece que alguma coisa trava. É como se a energia que devia ir para a ação se dispersasse no ar. Já reparou nisso? Às vezes a gente se empolga, sai contando tudo para todo mundo, e no final, nada acontece. A empolgação evapora, a motivação se perde e a cobrança aumenta. Tem hora que o melhor que a gente faz é calar, ficar quieto, trabalhar em silêncio e deixar os resultados fazerem barulho quando chegar a hora certa. O silêncio tem um poder que pouca gente entende. Primeiro, ele acelera o processo de mudança, porque você elimina ruídos, expectativas dos outros e se conecta com o que importa. Segundo, ele te dá foco. Um foco limpo, direto, sem interferência. Terceiro, ele fortalece sua autoconfiança, porque você para de buscar palmas dos outros e começa a confiar mais em si mesmo. E por último, ele te protege da inveja alheia e dos palpites que só atrapalham. Crescer em silêncio é como plantar num terreno fértil, protegido da ventania dos julgamentos. Mas não se engane, ficar em silêncio não é se esconder. É agir sem alarde, é evoluir sem precisar de plateia. Tem gente que vai zombar, vai dizer que você fala demais e faz de menos. Talvez você até tenha dado motivo antes, contando coisas que não concretizou. Mas isso já passou. O que importa agora é o que você decide fazer com a nova chance que está na sua frente. O silêncio de hoje pode ser o escudo que protege seus sonhos amanhã. Na jornada de quem quer mudar de verdade, vai aparecer um monte de voz tentando te derrubar antes mesmo de você levantar. Gente dizendo que você tá velho para tentar de novo. Outros dizendo, lá vem ele com essa história outra vez. E talvez, sem perceber, você esteja tentando convencer os outros, quando deveria estar convencido por dentro. Até quando vai continuar abrindo o coração para quem só sabe jogar balde de água fria? A filosofia do estoicismo ensina que o sábio cuida do que depende dele, e o que depende de você é calar, focar e agir. Quando você expõe demais seus planos, dá aos outros um poder que eles não deveriam ter. Um olhar enviesado, uma frase maldosa, uma dúvida jogada no ar, tudo isso entra na sua mente como erva daninha. E quando você não está firme por dentro, qualquer opinião alheia vira tempestade interna. O silêncio é o filtro que protege seu propósito. Sabe qual é a armadilha mais comum de quem tem grandes ideias? Falar demais delas. Quanto mais você fala, mais cria um peso desnecessário, como se tivesse que dar satisfação para o mundo inteiro. E não é bem assim. Psicólogos chamam isso de comprometimento público. Quando você diz algo, se sente forçado a cumprir, mesmo que ainda não esteja pronto. Isso vira ansiedade disfarçada de motivação. E o que deveria ser uma jornada íntima de transformação acaba virando uma vitrine de cobrança. Tem momentos que a sua maior liberdade é simplesmente ficar de boca fechada. Estamos vivendo na era da performance. Todo mundo quer resultado, aplauso, curtida, like, comentário. A tal da economia da atenção virou um ringue, onde ganha quem grita mais alto. Mas e quem escolhe o silêncio? Esse parece estar perdendo. Até que você percebe que ele está apenas se afastando da bagunça. Quem silencia não foge, apenas escolhe a paz. Escolhe observar, pensar, planejar. Enquanto os outros discutem por atenção, você se aproxima da sua essência. A verdade é que o barulho lá fora tem deixado muita gente doente por dentro. As redes sociais, com seus filtros e falsas felicidades, criaram uma pressão silenciosa, que corrói a mente de quem compara a própria vida com a vitrine do vizinho. A ansiedade cresce, a autoestima afunda, o foco evapora. Por isso não é exagero dizer que o silêncio hoje é um remédio.
Silenciar é autocuidado. E mais, é um sinal de maturidade emocional. O silêncio separa o maduro do impulsivo. Quem é maduro observa antes de agir. Fala menos, escuta mais. Já percebeu que quem fala muito normalmente está tentando se convencer ou impressionar? É a boca tentando tapar o buraco que o coração não entende. Um coração calmo não precisa de microfone. Ele transmite segurança no olhar, não na fala. Lembro de um vídeo do Pondé em que ele dizia que o silêncio é uma proteção contra parecer tolo. E quer saber? Ele tem razão. Às vezes, quanto menos você fala, mais inteligente parece. Guarda essa frase. O silêncio é um amigo que nunca te trai. Ele nunca te expõe, nunca te entrega, nunca te sabota. A fala mal pensada pode criar inimigos invisíveis, pode atrair inveja, julgamento, zombaria. Mas o silêncio, esse te protege. E quando alguém tenta te atingir, ele não dá munição. O problema é que muita gente só aprende isso depois de se ferir várias vezes, depois de abrir a vida para quem só queria bisbilhotar. E tem mais. Quando você filtra o que fala, começa a filtrar também o que ouve. E isso muda tudo, porque a palavra é uma semente. Se você deixar qualquer coisa entrar no seu coração, qualquer opinião tóxica, qualquer crítica destrutiva, você vai colher o quê? Insegurança, medo, dúvida, paralisia. O estoico sabe, nem tudo merece resposta, nem tudo precisa ser ouvido com atenção. O que te nutre, você guarda. O que te enfraquece, você descarta. Simples assim. Tem certas coisas que só o silêncio resolve, principalmente nos relacionamentos. Já reparou como o amor anda ficando gelado? Como se as pessoas tivessem desaprendido a cuidar umas das outras? Muita gente anda confundindo presença com atenção e carinho com obrigação. E aí, quando você começa a mendigar afeto, tá na hora de parar. A melhor resposta para quem te ignora é o silêncio. Não aquele silêncio vingativo, mas aquele cheio de dignidade. Como quem diz, eu me respeito o bastante para não correr atrás de quem não me quer por perto. Responder rejeição com silêncio é como erguer um escudo invisível. Você não grita, não briga, não implora. Você simplesmente não entrega o seu valor na bandeja. Quando alguém te trata com frieza, o silêncio mostra que você aprendeu a se proteger. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma das maiores demonstrações de amor próprio que existem. Quem precisa ser lembrado o tempo todo que merece amor, talvez ainda não tenha aprendido a se amar de verdade. Tem gente que acha que todo mundo é bom, que todo mundo quer ver o seu bem. Mas a realidade é outra. Tem pessoas que só estão esperando você abrir a boca para usar suas palavras contra você. E não tô dizendo isso para te deixar paranoico, não. Tô dizendo para te deixar esperto. A vida é cheia de armadilhas sutis. Às vezes o que parece apoio é só curiosidade mal disfarçada. E o que parece amizade é apenas um disfarce para inveja que não tem coragem de se assumir. É duro dizer, mas muitas vezes são os mais próximos que torcem contra. Aquela tia que vive comparando, o colega que sempre tem um comentário ácido, o parente que sorri mas não suporta te ver melhorando. Não é porque a pessoa é da sua família que ela merece seu segredo. O silêncio também é um teste. Quem é de verdade entende. Quem é de mentira se afasta. E, sinceramente, que se afaste mesmo. Tem uma hora em que a melhor estratégia é deixar de alimentar a curiosidade dos outros, crescer calado no seu canto, cuidando dos seus planos como quem cuida de uma flor rara, em silêncio, longe dos olhares que secam. Marco Aurélio, em Meditações, já alertava. Não dê às circunstâncias o poder de te afetar, elas nem se importam com você. Troca as circunstâncias por opiniões alheias, e o conselho segue atual como nunca. Porque tem gente que só quer te ver tropeçar para poder dizer, eu avisei. Quando você aprende a se proteger emocionalmente, começa a perceber o valor do silêncio como escudo e como espada. Ele te blinda dos ruídos externos e corta as amarras que te prendem à dependência dos outros. E essa é uma das maiores lições do estoicismo. O poder não está no controle do mundo, mas na maneira como você responde a ele. E muitas vezes, a melhor resposta
Nenhuma silenciar não é só calar a boca, é calar o pensamento acelerado e o coração agitado. Às vezes, a maior bagunça não está no ambiente, está dentro da gente. Tem gente que vive em silêncio por fora, mas com a cabeça gritando por dentro. É por isso que o verdadeiro silêncio começa na mente. Quando você para, respira fundo e observa tudo com mais calma, é como se abrisse uma fresta de luz num quarto escuro. Você enxerga o que antes passava batido, começa a entender o que te afeta, o que te inspira, o que te puxa para baixo. Já percebeu como os sábios falam pouco? Eles não são lentos, são profundos. Antes de abrir a boca, eles escutam, observam, refletem. E isso não é dom de nascimento, é treino. Treinar o silêncio é como afiar uma espada. Exige paciência, mas quando você precisa, ela corta com precisão. E quando você aprende a escutar mais do que fala, descobre detalhes que antes passavam despercebidos. O barulho distrai, o silêncio revela. Tem um autor chamado Eckhart Tolle, conhecido por escrever O Poder do Agora e O Silêncio Fala, que explica muito bem isso. Ele diz que a mente barulhenta bloqueia a paz. A mente que fala sem parar não escuta o essencial. E que só no silêncio a gente consegue acessar o que é mais sagrado: clareza, intuição, conexão com algo maior. Não importa se você chama isso de Deus, de universo ou de consciência, o silêncio é o canal. E quando você silencia por dentro, tudo começa a mudar por fora. A ansiedade diminui, o estresse perde força, o coração desacelera. Você começa a ver com mais nitidez, escolher com mais sabedoria, agir com mais firmeza. O silêncio vira uma bússola interna. Enquanto o mundo te empurra para a pressa, ele te convida a andar no seu próprio ritmo. E isso, meu irmão, minha irmã, vale ouro. Agora entra o segundo princípio dessa jornada: o foco. E aqui vai um desafio simples, mas poderoso. Defina o que é prioridade para você nos próximos 6 meses. Mas tem que ser algo direto, curto, que caiba numa frase, ou até numa palavra só. Porque foco de verdade é isso: saber o que importa e deixar o resto de lado. Quanto mais você tenta fazer tudo, menos faz o que realmente conta. Foque como quem segura um arco mirando o alvo. Mão firme, olho atento, mente presente. Só que manter o foco não é tão fácil quanto parece. A tentação de se distrair está em todo canto. Redes sociais, séries, conversas aleatórias, notificações sem fim. Cada uma dessas coisas rouba um pedaço da sua energia. Por isso, o primeiro passo para cultivar foco é eliminar essas distrações. Escolha uma, só uma, e comece cortando ela da sua rotina. O foco nasce quando você aprende a dizer não, para o mundo, para os outros e principalmente para aquilo que te afasta do que você mais quer. Não adianta dizer que quer foco se você vive cercado de gente que só te atrasa. Tem pessoas que, com um simples comentário, jogam baldes de água fria nos seus planos. E às vezes elas nem fazem por mal, é o jeito delas. Gente que só vê problema, que só enxerga limite, que adora lembrar o que pode dar errado. Se você não pode se afastar, fisicamente, tudo bem. A saída é emocional. Pare de dividir com elas os seus projetos. Ative o modo mudo. Deixe falarem. Enquanto isso, você trabalha em silêncio, visualiza sua meta e segue. Aprender a dizer não também faz parte do foco. Dizer não a convites que não somam, a conversas que esvaziam, a pedidos que tiram você do seu caminho. E não precisa ser grosseiro. Dá para dizer não com firmeza e respeito. E isso, com o tempo, vira um hábito. Quanto mais você diz sim para você, mais fácil fica dizer não para os outros. Um estoico entende que não dá para agradar todo mundo, e nem deve. A prioridade é manter a própria integridade. Outro passo essencial é criar momentos de solitude. E aqui vale um alerta. Solitude não é solidão. Solidão dói. Solitude cura. Solidão é ausência forçada. Solitude é escolha consciente. Tire um tempo só para você. Desliga o celular. Tranca a porta. Fique em silêncio. Nem que seja meia horinha por dia. É nesse tempo que você se reencontra, limpa a mente e organiza os pensamentos.
É no silêncio que surgem as melhores ideias. Tem gente que consegue fazer isso por horas, dias, até semanas. Como Henry David Thoreau, que passou mais de 2 anos isolado na floresta escrevendo sobre a vida. Mas não precisa ir tão longe. O importante é reservar esse espaço interno, um cantinho de paz em meio ao caos. Até porque, se você não buscar esse silêncio voluntariamente, a vida pode te calar na marra. E aí, meu amigo, vai ser no susto, não na escolha. Além disso, cerque-se de pessoas que te elevam. Nem todo mundo precisa saber dos seus planos, mas é bom ter uma rede de apoio verdadeira. Há aquelas pessoas que não cobram resultado, mas torcem pelo seu crescimento. E mais que te inspiram pelo exemplo. Gente que vive o que fala, que te ajuda a manter os pés no chão e os olhos no horizonte. Não precisa ser muita gente, basta ser gente certa. E para fechar essa parte, foco é energia concentrada num ponto só, por um tempo definido. Mas o foco também precisa de descanso. Você não é máquina. Seu corpo cansa, sua mente esgota. Então, tenha momentos de pausa. Se desconecte do digital. Volte a conversar com você mesmo cara a cara, sem ruído. Porque no final das contas, o que mais falta para a maioria não é tempo. É silêncio. Foco e silêncio caminham juntos, mas nenhum deles vai mudar sua vida se não vierem acompanhados de disciplina. Esse é o terceiro princípio. Disciplina, não. É rigidez, é constância. É você decidir por um novo caminho, e mesmo nos dias em que tudo parece estar contra, continuar trilhando passo por passo. Tem gente que acha que decidir já é o bastante, mas não é. A decisão acende a faísca, o hábito mantém o fogo. É aí que mora a transformação verdadeira. Quer um exemplo simples? Todo mundo já decidiu perder peso alguma vez na vida. Mas nem todo mundo criou o hábito de uma pessoa saudável. Porque o segredo não está na decisão, está no sistema. Um estoico entende que excelência não é um ato isolado, é uma repetição diária. Aristóteles já dizia, somos o que fazemos repetidamente. Então não basta querer mudar. É preciso treinar esse novo jeito de viver. E treinar cansa. Por isso, disciplina é mais coragem do que motivação. Disciplina é acordar no horário certo mesmo com sono. É se comprometer com o plano mesmo quando ninguém está vendo. E é também saber descansar na hora certa. O problema é que a maioria das pessoas foca só no começo do dia e esquece do fim. Tem gente que luta para acordar cedo, mas dorme tarde, enrola na cama, se distrai com celular, luz azul, série infinita. E aí acorda esgotado, como se tivesse corrido uma maratona no escuro. Não adianta querer acordar às 5 da manhã se você vai dormir meia-noite vendo vídeo no celular. Seu corpo não é bobo, ele cobra. E disciplina é justamente isso. Antecipar a cobrança e regular o seu sistema antes que ele te quebre. Regula o horário de dormir e de acordar. Respeite seu ciclo. Seu cérebro precisa de rotina para funcionar. Bem, sem isso, você vira um zumbi com metas bonitas no papel, mas sem força para cumprir nenhuma. Os especialistas em comportamento falam muito sobre isso. Pequenos hábitos geram grandes resultados. E tem uma lógica científica por trás. Cada hábito novo cria conexões no cérebro. Mas essas conexões são frágeis no começo. Se você não reforçar com repetição, elas morrem. Então é como academia. Se você não treinar, o músculo atrofia. Na mente é igual. Quer disciplina, treine, mesmo sem vontade. Principalmente sem vontade. Essa repetição transforma o que antes era esforço em naturalidade. A disciplina vira segunda pele. E você nem percebe, mas começa a se sentir mais forte, mais claro, mais presente. E é aí que o jogo muda, porque não tem fórmula mágica. Tem rotina, persistência e um silêncio cúmplice que acompanha cada passo teu. O silêncio da disciplina é aquele que ninguém vê, mas que constrói por dentro um gigante invisível, pronto para resistir, persistir e evoluir. Você pode decidir ser rico, ter liberdade, mudar de vida. Pode até colar frases motivacionais na parede, seguir todos os gurus da internet e repetir afirmações positivas no espelho. Mas nada disso vai adiantar se os seus hábitos não mudarem junto. O cérebro entende repetição. Ele não liga para sua empolgação de segunda-feira.
Ele responde ao que você faz, não ao que você diz que vai fazer. E é exatamente por isso que a disciplina fala mais alto que o desejo. Pensa assim: você quer ser uma pessoa organizada, mas vive deixando tudo para depois. Quer ter saúde, mas só come besteira. Quer ter paz, mas alimenta fofoca e conflito. Então não adianta. Os seus hábitos estão gritando o contrário daquilo que sua boca anda dizendo. E é aí que mora a chave. Mudar o comportamento antes de esperar uma mudança milagrosa nos resultados. O estoicismo sempre pregou isso. Coerência entre o que se pensa, o que se fala e o que se faz. Sem isso, tudo desanda. Outra coisa que muita gente ignora é que pequenos hábitos, mesmo os mais simples, moldam seu futuro. Coisas como o horário que você acorda, o tempo que você passa nas redes sociais, a forma como responde alguém numa discussão. Tudo isso constrói ou destrói a sua disciplina. O problema é que o impacto não aparece na hora. É como plantar uma semente. Você só vê o resultado lá na frente. E quem não tem paciência, arranca a raiz antes da flor nascer. Por isso a repetição precisa ser estratégica. Não adianta fazer hoje e parar amanhã. O cérebro precisa de reforço constante para criar novos caminhos. É como andar por uma trilha nova na mata. No começo é difícil, cheio de mato, confuso, mas quanto mais você passa por ali, mais clara ela se torna. E um dia, sem nem perceber, vira o seu caminho natural. Isso é neurociência aplicada à vida real. E funciona. Comece por ajustar seu sono. Parece simples, mas muda tudo. Se você acorda cedo, mas dorme tarde, está sabotando sua energia. Não adianta tomar café, fazer exercício, escrever metas se o seu corpo está esgotado. Regule esse ciclo. Durma no mesmo horário todos os dias. Acorde no mesmo horário também. Essa constância vai te dar clareza, disposição e foco. Vai te preparar para decisões melhores. E isso, no dia a dia, é o que separa quem só deseja de quem realiza. Porque, no fim das contas, é o processo que sustenta a meta. Não é o desejo de vencer que te leva até lá. É a disciplina de continuar caminhando mesmo sem aplausos. Mesmo quando ninguém entende, quando tudo parece difícil. A pessoa disciplinada não se move pelo olhar dos outros. Ela se move porque já entendeu que não dá para esperar a motivação chegar. Ela constrói a motivação com cada escolha que faz em silêncio. Disciplina verdadeira nasce quando o propósito é claro. Quando a dor de continuar do jeito que tá se torna maior do que o desconforto da mudança. E é por isso que tanta gente não sai do lugar, porque ainda consegue suportar o incômodo da estagnação. Mas chega uma hora em que você olha no espelho e não aguenta mais se enganar. É nesse ponto que o basta se transforma em movimento. E não é movimento barulhento, é aquele passo firme no silêncio da madrugada, enquanto o mundo dorme e você acorda para sua própria verdade. Não siga a multidão. Não mude só porque viu alguém mudando. Não copie hábitos sem saber o que te dói de verdade. A mudança real só acontece quando ela nasce de dentro, quando você está completamente indignado com a sua situação atual. É quando o incômodo te acorda antes do despertador. E aí, tudo começa a se encaixar. As escolhas fazem mais sentido. Os não se tornam libertadores. E a disciplina vira escudo contra a recaída. O quarto princípio é o compromisso. Não aquele compromisso superficial de quem promete no ano novo e esquece em fevereiro, mas um compromisso silencioso, assumido consigo mesmo, que não precisa ser publicado nas redes. Compromisso é aquilo que você segue mesmo quando não tem ninguém olhando. É o pacto silencioso com a sua própria evolução. Não precisa de testemunhas. Precisa de verdade. Comprometer-se é aceitar que a zona de conforto não é lar, é prisão disfarçada de almofada. É decidir que esconder seu progresso dos curiosos é inteligência, não covardia. Que manter seus planos em segredo é maturidade, não medo. E que calar diante das provocações não é fraqueza, é estratégia. Tem gente que só quer que você fale para depois rir quando não der certo. Então, para evitar esse showzinho, o melhor é dar espetáculo só com os resultados. Outra parte importante desse compromisso é saber que nem todo mundo vai entender seu processo.
Tem gente que vai achar que você está arrogante, antissocial, estranho, mas deixa falarem. Quem vive de aparências nunca vai entender o silêncio de quem escolheu evoluir. E tem mais. Crescer sozinho é parte do caminho. Não por orgulho, mas por consciência. Porque tem batalha que é sua, só sua. E ninguém vai lutar por você. No fundo, o estoico sabe disso. Cada escolha carrega uma consequência. E crescer exige pagar o preço. Às vezes, o preço é a solidão temporária, o desconforto da disciplina, a renúncia das distrações. Mas quando o resultado chega, ele não grita. Ele brilha. E o brilho silencioso de quem venceu sem alarde é algo que ninguém pode apagar. Porque não depende de aplauso, nem de plateia. Depende só de uma coisa: compromisso verdadeiro. Esse compromisso não é sobre orgulho. Não é sobre provar para ninguém que você consegue. É sobre você aprender, de uma vez por todas, a dar conta das próprias escolhas. Crescer em silêncio não é isolamento. É fortalecimento interno. É construir uma base sólida, longe dos olhos curiosos, dos julgamentos apressados, das comparações inúteis. Quando você cala, você escuta melhor, inclusive a si mesmo. E o que você descobre nesse silêncio é o que realmente te move. Tem horas que você vai cair, vai doer, vai ter vontade de largar tudo. E nesses momentos, seu compromisso é o que te segura. É o lembrete de que você está nesse caminho por um motivo maior. Que você não está seguindo uma moda, mas respondendo a uma necessidade real, profunda. Cada obstáculo que aparece é mais uma chance de mostrar que você está pronto para dar um passo além. Não precisa contar para ninguém, só continue. E sim, em alguns momentos você pode até buscar apoio, mas aprenda a tentar sozinho primeiro. Isso não é teimosia nem vaidade, é construção de autonomia. Porque, veja bem, nem sempre você vai ter alguém por perto. E se depender dos outros for regra, sua jornada sempre vai parar nas ausências. Já quando você aprende a se mover mesmo no silêncio da solidão, aí sim você se torna forte de verdade. Cada pessoa carrega uma história, um peso, um caminho. Por isso esse método não é receita de bolo. Ele precisa ser adaptado à sua realidade. Talvez você precise de mais tempo, de mais pausas, de mais simplicidade. Tudo bem. Mas tem uma coisa que vale para todos. Leve seus compromissos a sério. Mesmo quando for difícil, mesmo quando ninguém entender. Principalmente quando ninguém entender. Se precisar chorar, chore. Mas chore em paz, sem plateia. Charles Chaplin disse algo forte. Prefiro andar na chuva para que ninguém veja minhas lágrimas. E isso diz muito. Nem toda dor precisa ser exposta, nem toda lágrima precisa virar postagem. Existe algo poderoso em viver o luto da mudança, em silêncio. Não como um segredo, mas como um ritual de amadurecimento. Você sente, entende, processa e cresce. E aqui entra de novo o valor do silêncio. Ele não só protege seus sonhos dos outros, como também te protege de si mesmo, das suas próprias sabotagens, pressões internas e cobranças desnecessárias. Crescer em silêncio é como construir uma fortaleza com paredes invisíveis. Só quem vive isso entende. E quem não entende, talvez ainda não tenha sentido o peso de ser interrompido no meio de uma transformação. Tem muito vídeo por aí dizendo: desapareça agora e volte irreconhecível. Parece bonito, né? Mas vamos pensar um pouco. Se você volta só para se mostrar, então você não mudou tanto assim. Ainda está preso na necessidade de provar algo para os outros, e esse é o tipo de armadilha silenciosa que ninguém fala. Muda, cresce, melhora, mas não para esfregar na cara de ninguém. Mude porque você cansou de ser sua pior versão. Cresça porque a estagnação já não cabe mais em você. E continue em silêncio, mesmo depois da vitória. Se você precisa, que alguém veja para acreditar que valeu a pena. Talvez ainda esteja preso à validação externa. E isso é perigoso, porque amanhã essas mesmas pessoas que te aplaudem podem virar as costas. Já o seu compromisso com a sua evolução, esse não depende de ninguém. E se você conseguir manter o silêncio mesmo com o resultado nas mãos, aí sim você aprendeu a crescer de verdade. O estoico não age pelo aplauso.
Ele age pela virtude. O que vale mesmo é a transformação interna. A nova forma de ver a vida. O controle emocional que você desenvolve. A paz que substitui a pressa. A confiança que nasce do esforço silencioso. Isso ninguém pode tirar. Não precisa ser postado, comentado ou compartilhado. Só precisa ser vivido. Porque a vitória mais poderosa é aquela que ninguém vê, mas que você sente no peito todos, aos dias. E aí vem outro ponto. A inveja. Tem gente que vive dizendo que inveja atrasa, que inveja bloqueia. Mas vamos falar a real. Só atrasa se você permitir. Inveja não tem poder algum sobre alguém que está em paz. O que te afeta não é o olhar do outro, é a sua reação a esse olhar. O estoicismo ensina exatamente isso. Você não controla o que fazem, mas pode dominar como responde. E às vezes, a melhor resposta é simplesmente nenhuma. Quando você foca no seu próprio caminho, a inveja perde força. Quando você para de expor o que constrói, as comparações acabam. E quanto mais você protege seu progresso com silêncio, mais liberdade você sente. A inveja pode até tentar chegar, mas não encontra a porta aberta, porque você fechou todas e trancou por dentro. E isso não é frieza, é sabedoria. Por fim, melhor. E para encerrar essa ideia com firmeza, entenda que o que te protege de verdade não são palavras nem explicações. É o silêncio bem usado, a mente fortalecida e o espírito focado. Fé, silêncio e ação. Essa é a tríade que transforma vidas, e nenhuma delas precisa de plateia para funcionar. Só precisa de você inteiro, presente, comprometido com quem você quer se tornar. A fé, quando bem compreendida, não precisa de palco nem de testemunha. Ela é silenciosa, íntima, profunda. Não estou falando aqui de placa de igreja, nem de ritual decorado. Estou falando daquela conversa sincera com Deus, que acontece no escuro do quarto, ou no meio do caos da cidade, quando você fecha os olhos e fala com o coração. Essa fé não precisa de vozes, só de presença, porque no fundo é Ele quem conhece seus planos antes mesmo de você entender o que está buscando. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que essa conexão direta não exige explicação. Você pode confiar seus maiores sonhos, seus medos mais secretos e até suas dúvidas mais duras, sem medo de ser julgado. Quando você entrega seus planos para Deus em silêncio, é como se estivesse plantando uma semente num solo sagrado. Pode demorar, pode parecer que nada está acontecendo, mas um dia brota, e brota no tempo certo, do jeito certo, com a força certa. Tem gente que acha que fé é barganha. Tipo, se der certo, eu acredito, se der errado, eu desisto. Mas fé de verdade é outra coisa. É permanecer firme mesmo quando tudo desmorona. É confiar mesmo quando as portas se fecham. É reconhecer que nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. E que mesmo assim, Deus continua sendo Deus. A fé silenciosa é uma das forças mais poderosas que existem. E quanto mais você pratica, mais você se fortalece. O estoicismo também fala sobre isso, só que com outras palavras. Ele ensina a aceitar o que está fora do nosso controle e focar naquilo que depende de nós. Essa aceitação não é passividade, é sabedoria. Quando você entende que não pode controlar tudo, começa a direcionar sua energia para o que realmente importa. E isso traz uma paz difícil de explicar. Uma paz que não depende das circunstâncias, só da sua atitude diante delas. Agora pensa comigo. Se você tem silêncio por fora, foco por dentro, disciplina na rotina e compromisso com seus valores, o que pode te parar? Nada de verdade. As dificuldades virão, claro, mas você vai estar mais preparado, mais inteiro, mais resistente. É como se cada princípio te vestisse com uma armadura invisível, e pouco a pouco você percebe que está mais forte do que imaginava, mais centrado, mais firme nas escolhas. Esse é o tipo de mudança que não se mede com curtidas, nem com elogios. Se mede com paz, com a leveza de dormir tranquilo, sabendo que fez o que precisava ser feito. Se mede com autoestima verdadeira, que não depende de holofotes. Crescer
Em silêncio não é esconder, é proteger. É cuidar do que importa até que floresça. Sem pressa, sem ruído, sem plateia. Tem muita gente que vive cansada sem entender o porquê. Não é o trabalho que pesa, nem o corpo que dói. É a mente que não silencia. A pessoa vai de tarefa em tarefa, de tela em tela, como se vivesse num eterno modo avião sem destino. E no fundo, ela não está conectada com nada. Nem com os outros, nem com ela mesma. Porque se perdeu no barulho. E quando a mente não para, nenhuma conquista traz satisfação. O vazio grita alto, mesmo no meio do aplauso. Talvez seja por isso que tanta gente precisa fugir da própria realidade. Sem top de série, rede social, notícia, fofoca, comida, qualquer coisa que distraia. E o problema não está nas coisas em si, está no exagero, na falta de pausa, no medo do silêncio. Porque no silêncio mora a verdade. E tem gente que prefere não encarar. Mas chega um momento em que fugir cansa mais do que enfrentar. E aí a única saída é voltar para dentro. Por isso o silêncio não é ausência, é reconexão. É quando você se escuta sem interferência. Quando você sente com honestidade o que está fora do lugar. E só assim consegue ajustar. O barulho disfarça. O silêncio revela. E para quem quer uma vida com propósito, revelar é mais importante que esconder. Porque você só muda aquilo que tem coragem de olhar de frente. E o silêncio te entrega esse espelho. Existe uma paz que vem quando você se reconcilia com o silêncio. É uma sensação de voltar para casa depois de muito tempo longe. Você respira melhor. Pensa com mais clareza. Decide com mais segurança. Parece mágica, mas é só presença. O tipo de presença que não se acha em reunião, nem em conversa fiada. É uma presença consigo mesmo, sem filtro, sem performance. E isso no mundo de hoje é um verdadeiro ato de coragem. A sabedoria estoica valoriza exatamente isso. O autocontrole, a presença, a racionalidade. Não como frieza, mas como consciência. O estoico não foge das emoções, ele só não se entrega a elas de qualquer jeito. Ele observa, entende e administra, e é essa maturidade que a gente precisa cultivar. Porque quanto mais centrado você estiver, menos influência externa te desequilibra. O mundo pode até estar um caos, mas por dentro você segue inteiro. E quando isso acontece, você não precisa mais gritar para ser ouvido, nem se provar para ser respeitado. Sua energia fala por você, seu olhar firme, sua calma em meio à tempestade, sua constância silenciosa. Tudo isso se torna mensagem, que as pessoas sentem. Não sabem explicar, mas percebem que ali diante delas está alguém que se conhece, que não vive para impressionar, mas para evoluir. E esse tipo de presença é rara, mas transforma tudo ao redor. O mundo anda tão barulhento que quem escolhe o silêncio parece estranho. Tá tudo bem? Perguntam. Por que você tá tão calado? Insistem. Mas quem tá calado muitas vezes não tá triste, tá concentrado. Tá observando, refletindo, digerindo, porque nem tudo precisa de resposta imediata, nem todo pensamento merece ser dito. Às vezes, o que você precisa mesmo é de um tempo com você. E tá tudo bem. O silêncio não é um sinal de fraqueza, é um ato de força. Mas nem todo mundo entende isso. Tem gente que se incomoda com o silêncio alheio, como se precisasse da sua fala para se sentir no controle. São essas pessoas que mais querem te arrancar palavras, planos, desabafos. E você, sem perceber, entrega. Fala demais, confia demais, expõe demais. Depois, quando as críticas aparecem e os julgamentos pesam, vem o arrependimento. E aí você aprende, da forma mais difícil, que silêncio também é proteção. Quantas vezes você não contou algo empolgado e ouviu uma resposta fria? Ou compartilhou uma ideia e recebeu um balde de gelo em troca? Isso dói. E essa dor vai criando um tipo de sabedoria amarga, mas útil. Você aprende a selecionar melhor com quem divide sua alma. Aprende que nem todo mundo merece saber dos seus sonhos. E, mais ainda, entende que o silêncio pode ser a melhor resposta para quase tudo. No campo da sabedoria antiga, o silêncio era visto como um refinamento, um símbolo de domínio próprio. Os estoicos tratavam o falar excessivo como um vício da alma agitada.
Falar menos era sinal de que o espírito estava em paz. E pensar bem, quem tem paz não precisa gritar. Quem tem clareza não precisa se justificar. A força de uma pessoa começa a aparecer quando ela aprende a falar só o necessário e agir com mais presença do que palavras. Há também uma elegância no silêncio, uma presença forte que não precisa de explicação. Pessoas que falam pouco, mas têm muito a dizer quando abrem a boca criam um impacto real. É como o som de um trovão depois de muito tempo em silêncio. Todo mundo escuta. E na vida é a mesma coisa. Se você aprender a esperar o momento certo para falar, suas palavras terão muito mais peso, porque foram maturadas e não jogadas ao vento. E quando você vive assim, cresce assim, caminha assim, você percebe que a necessidade de provar alguma coisa para os outros desaparece. Você não vive mais para impressionar, e sim para expressar. Expressar quem você é com autenticidade e calma. E essa calma vem do silêncio. Não o silêncio de quem se cala por medo, mas o de quem se cala por sabedoria, por estratégia, por amor próprio. Crescer, muitas vezes, é isso. Saber quando calar e quando deixar que a vida fale por você. Existem momentos em que o silêncio não é só uma escolha, é uma necessidade vital, especialmente quando se trata da saúde mental. A gente vive numa cultura que valoriza a exposição, a opinião, a resposta rápida, mas pouco se fala sobre o valor do recolhimento, da pausa, do tempo necessário para curar algo que não pode ser apressado. Quando você silencia, você dá ao seu mundo interno a chance de se reorganizar. É como desligar o som para poder ouvir o próprio coração. Muitas das respostas que você busca fora já estão dentro. Só que a correria, o barulho, os compromissos e até a ansiedade escondem essas respostas. E só no silêncio você começa a percebê-las de verdade. Quando você não tem mais ninguém para impressionar, começa a impressionar a si mesmo. Quando para de procurar conselhos em todo canto, começa a confiar na sua própria bússola. O silêncio clareia, limpa, organiza. Às vezes, tudo o que você precisa é de um lugar sem barulho. Um canto só seu. Pode ser um banco na praça, um cômodo vazio, um passeio solitário. Não importa o lugar, importa o estado de presença que você leva até ele. Isso não é fuga, é regeneração. É como carregar o celular depois de um dia todo de uso. Sem essa recarga silenciosa, até as melhores intenções travam. E a alma cansada começa a gritar sem você perceber. O estoicismo entende esse processo como um treino diário. Treinar-se para resistir ao impulso de falar tudo, responder tudo, mostrar tudo. Um dos maiores sinais de força é conseguir segurar uma opinião, guardar um plano, manter uma conquista só para você. Não como segredo, mas como santuário, porque nem tudo precisa ser revelado. Algumas coisas crescem melhor no escuro. Assim como a raiz cresce antes do caule, seu progresso começa por dentro. E quando você começa a viver com essa consciência, tudo muda. Sua relação com o tempo, com as pessoas, com os desejos. Você começa a ver com clareza quem realmente torce por você e quem só quer se alimentar das suas quedas. E mais, percebe que o valor do que você faz não está no reconhecimento alheio, mas na transformação que isso gera dentro de você. Crescer em silêncio te prepara para viver com mais verdade. Essa verdade, aliás, não é para ser gritada. Ela se mostra nos detalhes, no jeito que você levanta da cama, na disciplina com que cumpre sua rotina, no olhar firme quando dizem que você não vai conseguir. Tudo isso fala. Mesmo sem palavras, sua postura comunica que você mudou. E quem observa, entende. Nem precisa explicar, a transformação verdadeira é discreta. Ela não precisa de anúncio. Ela tem presença. O mais curioso é que quanto mais você cresce, mais percebe que falar pouco é um privilégio. Um luxo que nem todo mundo pode se dar. Tem gente que vive se explicando, se justificando, tentando provar algo o tempo todo. E isso cansa, desgasta, suga a energia. Já quem aprendeu a confiar no processo sabe, não precisa convencer ninguém, basta continuar andando. O tempo revela tudo. E o silêncio, ele só acelera essa revelação. É nessa jornada silenciosa que
Você entende o que é maturidade. Antes você reagia a tudo. Se alguém criticava, você rebatia. Se duvidavam, você corria para provar o contrário. Hoje você escuta, pensa e muitas vezes simplesmente ignora. Não por arrogância, mas por clareza, porque algumas batalhas não valem o desgaste. E certas discussões só servem para alimentar o ego de quem nunca vai entender mesmo. A sua evolução não depende de convencer quem ainda vive no automático. Crescer exige filtro. Filtro para o que você fala, filtro para o que você ouve, filtro para com quem você anda. Às vezes, o maior salto da sua vida acontece quando você para de andar com quem te puxa para trás. E não precisa brigar com ninguém. É só se afastar, em silêncio. A sua presença vai começar a fazer falta, e quem realmente importa vai perceber. Quem não perceber, bom, talvez nunca tenha merecido estar por perto mesmo. O estoico entende isso como um alinhamento de prioridades. Ele sabe que não precisa estar em todos os lugares, nem agradar todo mundo. Ele seleciona onde colocar sua energia, e faz isso sem estardalhaço, sem drama, sem despedidas teatrais, apenas segue em frente. Porque o caminho que leva à verdadeira transformação é feito de escolhas calmas, passos firmes e mas muita quietude interna. Tem um ditado que diz: água parada não move moinho. Mas tem horas que a água precisa parar para refletir o céu. O silêncio é esse espelho. Ele mostra não só quem você é, mas quem você está se tornando. Quando você silencia, deixa de ser só reação e passa a ser ação com propósito. Cada atitude sua ganha intenção. E com o tempo, as pessoas passam a te respeitar sem entender exatamente o motivo. E esse respeito vem porque você não precisa mais pedir espaço. Você ocupa. Com postura, com clareza, com serenidade. Você se torna referência não porque falou muito, mas porque viveu o que disse, porque cresceu enquanto os outros só comentavam, porque agiu enquanto os outros opinavam. E isso, meu amigo, minha amiga, não tem preço. É a força silenciosa de quem decidiu mudar, e mudou de verdade. Chega uma fase da vida em que você não quer mais multidão. Quer direção, não quer mais barulho, quer clareza, e não precisa de palco, precisa de paz. Essa é a fase em que o silêncio se torna confortável, e não um incômodo. Você para de fugir dele, ao contrário, passa a buscá-lo, porque sabe que é nele que você encontra respostas que o mundo lá fora jamais vai te dar. É ali, nesse espaço quieto, que você sente o que é essencial e o que é excesso. Muita gente ainda associa silêncio com fraqueza, como se calar fosse sinônimo de submissão. Mas basta olhar mais de perto para perceber que é o contrário. Silenciar exige domínio próprio. Você precisa resistir à vontade de retrucar, de provar, de gritar. E isso não é para qualquer um. Exige força interior. Exige autoconsciência. E exige coragem, porque ficar em silêncio diante do caos é desafiar a lógica do mundo barulhento que te pressiona a reagir. O estoicismo chama isso de indiferença sábia. Não é descaso, é equilíbrio. Não é frieza, é maturidade. Quando você escolhe o silêncio como resposta, está comunicando que não será manipulado pelas emoções dos outros. Você está dizendo com elegância e firmeza: minha paz vale mais do que essa provocação. E isso é uma das coisas mais poderosas que alguém pode aprender a fazer, porque te liberta, te faz dono das suas reações, do seu tempo, da sua mente. Num mundo em que todo mundo quer ter razão, a pessoa que escuta mais e fala menos parece ter algo de diferente. E tem mesmo. Ela tem segurança. Não precisa se apressar para se justificar. Não se abala com qualquer crítica. Ela escolheu um caminho que não precisa ser defendido a cada esquina. E o mais interessante é que quando você age assim, as pessoas começam a te respeitar, porque entendem, mesmo que inconscientemente, que ali existe alguém com profundidade. Silêncio também é estratégia. Ele confunde quem espera a explosão. Ele desarma quem vem com ataque. Ele quebra o ciclo de conflitos que só existem porque um quer gritar mais alto que o outro. E no meio de tudo isso, você se mantém centrado. Lembra do que Marco Aurélio disse? Se alguém consegue te irritar,
é porque você se permitiu. O silêncio, nesses casos, é como um escudo que repele o veneno antes que ele entre. E, quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Quando você vive com essa postura, não precisa mais se explicar o tempo todo. Sua vida começa a falar por você. Seus hábitos mostram sua disciplina. Seu olhar firme revela sua clareza. Seu silêncio comunica mais do que qualquer discurso. E aos poucos, você deixa de ser alguém que tenta provar o próprio valor e passa a ser alguém que vive com valor. Isso sim é liberdade. Essa liberdade não vem de fora. Ela nasce quando você deixa de viver em função do olhar alheio. Quando você entende que não precisa compartilhar cada passo, cada plano, cada conquista. É como se você se desse permissão para viver no seu ritmo, sem pressa, sem holofote, sem plateia. E o mais curioso é que quando você para de tentar ser visto, começa a ser notado. O silêncio chama a atenção de forma sutil, mas firme. Ele cria mistério. E o mistério é magnético. Tem gente que vai chamar isso de frieza, outros de indiferença. Mas quem realmente te conhece vai entender. Vai perceber que você está num processo. Que você escolheu um caminho mais calmo, mais sóbrio, mais consciente. E esse tipo de caminho é solitário mesmo. Nem todo mundo vai acompanhar. Nem todo mundo vai entender. E tá tudo bem. Porque o crescimento verdadeiro exige esse afastamento natural. Algumas portas só se abrem quando você caminha sozinho. E tem uma beleza nesse processo que ninguém pode te ensinar. É a beleza de se ouvir sem pressa, de fazer as pazes com o que você é, sem precisar maquiar nada, de aceitar seus defeitos com coragem e suas qualidades com gratidão. O silêncio se torna espelho, e nesse espelho você se enxerga como nunca antes, não com filtros ou expectativas, mas com verdade. E a verdade, mesmo quando dói, sempre cura. O estoico não foge de si mesmo. Ele encara suas fraquezas com serenidade. Ele entende que a dor é parte da evolução, que o desconforto é sinal de mudança, que o silêncio é campo fértil para o autoconhecimento. E é nesse silêncio que você começa a organizar o que importa. Começa a cortar o excesso, a valorizar o que é essencial e a construir pouco a pouco uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais centrada, mais leve. Enquanto isso, o mundo segue girando no seu ritmo frenético. As redes sociais continuam gritando. Os algoritmos seguem pedindo sua atenção. Mas você, agora mais atento, escolhe o contrário. Escolhe o silêncio. Escolhe o foco. Escolhe o que te devolve para si. Porque entendeu que cada vez que se afasta do barulho, se aproxima da própria essência. E isso não tem preço. É um tipo de riqueza que não se vê, se sente. E quando essa riqueza interna começa a crescer, tudo ao redor muda. Suas relações se tornam mais verdadeiras, suas decisões mais firmes, seu tempo mais respeitado. Você começa a atrair pessoas que estão na mesma frequência e afasta, naturalmente, aquelas que não compreendem esse novo modo de viver. O silêncio não cria só paz, ele também filtra. Ele separa o que é ruído do que é som, o que é raso do que é profundo, e quem é real de quem só fazia volume. À medida que o silêncio se instala na sua vida, você percebe que nem tudo precisa de resposta, que o não dito também comunica, e muitas vezes comunica melhor. É nesse espaço de calma que você começa a diferenciar o que merece sua energia e o que só quer te desviar. A mente se torna mais seletiva, o coração mais protegido, a fala mais precisa, como um arqueiro que só solta a flecha quando o alvo está completamente alinhado. E isso vale para tudo, desde suas metas até seus relacionamentos. Quando você fala menos, começa a observar mais. E nessa observação, descobre detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como alguém responde, o tom de voz, o jeito como te olha. Você começa a ver quem realmente está com você e quem só estava ali pela conveniência. O silêncio se torna uma lupa. Ele não só acalma, ele revela. A gente vive num mundo que confunde exposição com conexão. Mas quanto mais você expõe, mais se desgasta. E mais frágil se torna. Porque nem todo olhar é neutro. Nem toda atenção é positiva.
E se você não souber disso, acaba entregando sua alma para quem só quer alimentar a própria curiosidade. O silêncio é o escudo contra essa invasão. É a porta trancada que diz: aqui só entra quem respeita. O estoico não despreza os outros. Ele apenas não se deixa afetar. Ele escolhe onde pisa, com quem anda, o que ouve. Ele entende que a vida é curta demais para gastar com barulho inútil e que a força real está em saber quando agir e quando calar. Porque o mundo muitas vezes vai te provocar só para ver se você perde a cabeça. E quando você não reage, isso desarma tudo. O silêncio desconcerta quem só entende grito. Com o tempo, o silêncio vira identidade. Ele passa a fazer parte de quem você é. Não como um bloqueio, mas como um estilo de vida. Você fala o necessário, compartilha o essencial e vive o máximo. Tudo ao contrário do que a maioria faz. E isso começa a te destacar. Não porque você se esforça para aparecer, mas porque sua presença se torna mais forte justamente pela ausência de ruído. E isso incomoda quem vive de holofote, mas também atrai os que estão cansados do barulho. Gente que busca paz, que valoriza a profundidade, que respeita o espaço do outro. Essas pessoas vão se aproximar de você naturalmente, porque vão sentir que ao seu lado o silêncio não é vazio, é abrigo. E aí você vai perceber que o silêncio, quando vivido com consciência, não te afasta do mundo. Ele só te conecta com a parte mais verdadeira dele. O silêncio não te isola, ele te aproxima, primeiro de você, depois de quem realmente importa. Quando você aprende a viver sem depender do barulho externo, percebe que a companhia mais valiosa é a sua. E é nesse reencontro interno que nascem as mudanças mais consistentes. Porque agora você não está mais agindo para agradar ninguém. Está construindo uma vida que faz sentido para você. Uma vida com propósito, com direção, com paz. Paz, essa que muita gente busca em lugares errados. Em novos relacionamentos, em compras, em status. Mas ela mora no simples. Mora no controle das próprias emoções. Mora no espaço entre o estímulo e a resposta. E ali, nesse intervalo de poucos segundos, é onde a filosofia estoica coloca sua maior força. A escolha consciente. Você pode escolher como vai reagir. E às vezes a melhor reação é o silêncio. Um silêncio que responde mais do que qualquer argumento. Viver assim não é viver fugindo. É viver com intenção. É olhar para dentro antes de agir para fora. É medir as consequências antes de soltar palavras. É entender que o mundo não precisa saber de tudo, porque nem tudo o mundo vai entender. Quando você silencia, você ganha tempo para pensar, filtrar, escolher. E isso te dá um poder silencioso. Um poder que não domina os outros, mas domina você mesmo. Você já deve ter percebido que os momentos mais marcantes da vida costumam ser silenciosos. O nascimento de um filho, um abraço apertado, um olhar de despedida, a contemplação de um pôr do sol, a decisão que muda tudo. Essas coisas não precisam de legenda, não precisam de post. Elas simplesmente acontecem e ficam gravadas na memória com uma intensidade que nenhuma palavra conseguiria traduzir. O silêncio, nesses casos, é reverência. E é essa reverência que você passa a cultivar na sua própria trajetória. Você começa a tratar seus planos como algo sagrado. Não compartilha com qualquer um, não joga no vento, não busca palmas. Você cuida, protege, nutre, em silêncio. Porque aprendeu que não se trata de esconder, mas de preservar, de manter a chama acesa, longe do sopro de quem só quer apagar. O estoicismo ensina isso o tempo todo. O que é valioso merece ser guardado, com sabedoria. Essa sabedoria, no fim das contas, não vem dos livros, vem da prática. Vem da escolha diária de não reagir, de não se exibir, de não se comparar. Vem de manter a disciplina mesmo sem motivação, de manter o foco mesmo com distrações, de manter a calma mesmo com provocações. E tudo isso se aprende em silêncio. Porque é no silêncio que você ouve o que importa. E é ouvindo o que importa que você se transforma. Quando o silêncio se torna seu aliado,
Até as pequenas vitórias ganham um sabor diferente. Você não precisa mais do reconhecimento instantâneo, nem de aprovação pública. A satisfação vem de dentro. É silenciosa, é discreta, mas é poderosa. Como aquele suspiro profundo no fim do dia em que você sabe que fez o seu melhor. Como aquele sorriso solitário depois de cumprir o que prometeu a si mesmo. Ninguém precisa saber, só você. E isso basta. Tem gente que acha que viver assim é triste, que é solitário demais, reservado demais, distante demais. Mas o que essas pessoas não entendem é que esse tipo de solitude não é ausência, é presença. Presença de si, presença de propósito, presença de paz. E quando você se acostuma com essa companhia, percebe que quase tudo que te fazia sofrer era excesso. Excesso de fala, de busca, de exposição, de dependência emocional. E tudo isso vai embora quando o silêncio entra. O silêncio limpa, desintoxica, cura. Ele cria espaço dentro de você para que o novo possa chegar. E o novo não é uma vida perfeita, cheia de conquistas visíveis. É uma vida leve, uma vida com sentido, uma vida onde você acorda sem peso no peito, mesmo que ainda falte muito para realizar, porque você sabe que está no caminho certo. E, mais, sabe que está fazendo isso por você e não pelos outros. Isso é autoconsciência, e é ela que sustenta toda mudança duradoura. O estoicismo sempre destacou isso, a importância de conhecer a si mesmo antes de tentar mudar o mundo, de alinhar intenção e ação, de ser de fato aquilo que você diz querer ser. Não importa o quanto falem de você, importa o quanto você se conhece. Não importa o quanto esperem de você, importa o quanto você é fiel aos seus próprios valores. E é por isso que crescer em silêncio não é um truque, é uma filosofia, um estilo de vida, um caminho que exige paciência, disciplina e fé. Fé em você, fé no processo, fé de que mesmo que os resultados demorem, eles virão. Porque você está plantando com constância, está regando com esforço, está protegendo com silêncio. E tudo que é cuidado com esse nível de atenção, um dia floresce. Pode ter certeza. Então, da próxima vez que sentir vontade de gritar ao mundo suas intenções, respire. Lembre-se que você não precisa ser compreendido agora. Lembre-se que não é o volume da sua fala que define sua força, mas a firmeza da sua conduta. E que muitas vezes, o melhor caminho é aquele que se percorre em silêncio, mas com o coração em chamas e a mente em paz. Se esse conteúdo tocou algo aí dentro, talvez seja a hora de dar o próximo passo na sua jornada silenciosa. No estoicismo racional, a gente acredita que as maiores transformações acontecem no silêncio e que não precisa fazer barulho para fazer sentido. Então, se quiser continuar mergulhando nesse estilo de vida mais leve, profundo e estratégico, eu te convido a assistir agora a playlist Faça Tudo em Silêncio. Ela está cheia de reflexões que vão te fortalecer por dentro, sem que ninguém perceba por fora. Te encontro lá.